Ok, obrigado, Adriana. Bom dia a todos os participantes. Não sei se o meu áudio está em condições, o pessoal consegue ouvir-me bem? Dê-me só um feedback aí do outro lado. Acho que sim, acho que o pessoal consegue me ver. Então, hoje vamos aqui trazer um tema um pouco polêmico no mercado hoje, das empresas e também de pessoas em particular. Tem a ver muito com cultura ágil e principalmente o foco em produtividades e entrega e que vai nos levar aí ao termo do DevOps. Ok, eu gostaria de começar com esta frase, né, que quer dizer que ser ágil ajuda a melhorar processos burocráticos e a focar nas entregas de valor para o cliente. Né? Muitas das vezes nós procuramos ser ágil e ainda continuamos com aqueles processos burocráticos e acabamos por nunca entregar no final algum valor que o cliente espera ou sermos o rápido possível com mudanças, alterações a nível do nosso produto. E para isso surge aqui uma pergunta, né, para as empresas que procuram adotar esta cultura ou este método, né? Quais são os desafios que as empresas, né, enfrentam hoje? Existem vários desafios que as empresas enfrentam hoje, mas na paz aqui eu vou citar alguns dos desafios, começando pela inovação, né? Muitas das vezes as empresas querem inovar, mas acabam por estar com um pé para trás porque olham sempre nos processos que já foram bem definidos durante muito tempo dentro da empresa e a inovação acaba por ser às vezes uma situação, um entrave para poder adotar novas metodologias dentro das empresas. E dentro da inovação, não basta só a empresa inovar, né? Aí surge uma outra situação, né, que a empresa deve enfrentar, que é inovar rápido. O mercado hoje é dinâmico, o mercado é competitivo, as empresas cada vez mais estão a trazer soluções novas para os seus clientes, na qual respondam à expectativa e com isso a inovação acaba por ser muito rápida e que muitas das vezes certas empresas acabam por ficar pelo caminho. E não basta simplesmente inovar se nós não tomamos o tempo de entrega que nós queremos mais lá para frente chegar até ao encontro do nosso cliente. E muitas das vezes o entrave para surgir esta inovação rápida é consequência do modelo waterfall, né, que é o modelo cascata. As empresas ainda aprendem-se muito por este modelo, que segue fases. Uma fase só acontece quando a fase anterior terminar, né? Tem análise, da análise vem desenvolvimento, vem entregas, então cada fase tem um tempo de espera, né, da fase anterior. Isto também é um problema para a inovação rápida dentro das empresas. E com isto, inovar rápido, ok, nós inovamos rápido, mas devemos pensar lá mais para frente em que? Qualidade. Será que inovamos de forma rápida e o que estamos a entregar ao nosso cliente está com qualidade? Este também é um dos pontos, um dos problemas, né, que as empresas enfrentam hoje para poder atingir ou chegar à cultura ágil e ter uma maturidade sobre essas metodologias. Com isto, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que levam a empresa, né, ao pensamento, né, de ter essa dinâmica com foco na produtividade e entrega. É porque realmente as empresas estão a pensar em adotar uma cultura, uma metodologia, e normalmente essa metodologia que nos ajuda a ter o foco em entregas e ter uma rapidez no processo é adotando o DevOps. Então, com isso, o que é que acontece? Se a empresa está adotando DevOps, é porque não consegue lançar novas funcionalidades rapidamente. Isto é uma coisa que acontece normalmente às empresas quando estão no processo muito tradicional,
já que cada fase do projeto tem que cumprir com certo requisito, com uma certa exigência, então, desde o desenvolvimento até a entrega, isso acaba por ser um pouco burocrático e cria lentidões dentro do processo. Outra questão é que é muito difícil atualizar seu produto. Muitas das vezes as empresas produzem, tem o produto lá, ou o software está em produção, os desenvolvedores terminaram de fazer o seu desenvolvimento, toda a melhoria possível que foi pedida que é para se fazer ao software, e agora chega uma fase que eles têm que lançar novas versões. E aí acaba por criar um impasse. Será que esta nova versão vai criar algum problema? E muitos desses casos, às vezes, vêm pela falta de documentação. Ou, dizendo a falta de documentação, não é falando de documentos tão com milhares de páginas que depois acaba por criar uma situação de desconforto em termos de leitura, em termos de entendimento dos processos. E outra questão é a indisponibilidade do sistema. Muitas das vezes nós queremos lançar novas versões, mas não temos os nossos serviços ativos, o serviço está embaixo, os servidores não estão preparados e tem essa série de condições que nos obrigam, né, a ter um processo meio lento. Outra questão vem, o seu serviço vive caindo e seus clientes sempre estão reclamando. Este é um outro passo e é essencial existir o monitoramento, né? Quando não existe esse monitoramento, então nós temos esse problema. Imaginemos que eu esteja a trabalhar e de repente o serviço de autenticação parou de funcionar. O outro lado que faz o controle sobre esse serviço não teve nenhum feedback à hora do que é que se passou. Todo mundo fica parado sem saber o que é que está a acontecer, porque realmente não recebemos nenhum alerta, novo monitoramento a nível dos ambientes. Outra questão é que existem problemas de colaboração entre os times de desenvolvimento e operação. Realmente, estas duas equipes acabam por ser o maior problema dentro da empresa quando se fala de cultura ágil, metodologias de DevOps, enfim. Então, são áreas que acabam por ter responsabilidades comuns, mas a um ponto o ego, às vezes, da área acaba por criar essa barreira, né? E a colaboração não existe entre essas equipas. Outro ponto é que a sua empresa não está atingindo os resultados esperados. Normalmente, nós queremos chegar a DevOps. DevOps nos dá agilidade e rapidez com foco na entrega e temos uma melhor produtividade. E a empresa olha que não temos isso, então ele pensa que não, a melhor solução é partir pela prática de DevOps. E outro ponto é que vocês estão vendo concorrentes serem melhor que vocês, né? Chegamos a esse ponto em que a nossa entregas são lenta, os nossos processos não andam de forma correta, o problema de colaboração entre as equipas responsável pela entrega de valor no cliente, e ali surge o concorrente que está a espreitar e consegue nos passar para frente. E com isso surge aqui uma situação meio complicada, né? Digamos que é o conflito crônico da empresa, né? Que são duas áreas, falando da empresa de IT, numa fábrica de software, ou etc. São duas áreas que realmente acabam, em vez de estarem juntos, acabam por separar e dividir a direção, ficar sem meios de onde é que vai puxar a corda que é para poder manter a firmeza dentro da empresa. Então, este é o grande problema o conflito crônico dentro da empresa. E para resolver esse conflito crônico, o que é que nós devemos fazer? O que é que a empresa deve fazer? Um dos pontos que ajuda a resolução desse conflito crônico é a adoção do DevOps, ou o DevOps ajuda nisto, ou resolve esse problema dentro da empresa. E para isto, temos aí as duas áreas que são realmente o conflito crônico dentro da empresa. Temos a área de operação e a área de desenvolvimento. O que é que a área de operação prima? A área de operação prima pela estabilidade
e resiliência do ambiente, que qualquer alteração que deve ser feita deve ser muito cuidadosa. E aquele lema, né, para quem é da operação, se funciona, não mexe. Está funcionando, mexe e deixa ali. E para a área de desenvolvimento, que é a parte que responde principalmente pelas necessidades do negócio rapidamente, tem o cliente do outro lado que acaba sempre por esperar aguarda pelas entregas e pelo processo do negócio na qual foi definido, né, com isto. E a área de desenvolvimento, qualquer alteração que é solicitada deve ser rápido, deve ser já. Aqui, se aquele impacta no seu negócio, o cliente quer que isso seja. Pediu hoje, se for possível, em menos de 24 horas, essa funcionalidade tem que estar pronta e tem que chegar em ambiente de produção. Então, depois, e ali temos essas duas áreas de conflito crônico dentro da empresa, em que o processo numa área acaba por ser mais ágil e quando chega noutra área acaba por ser um pouco waterfall, um pouco tradicionalista, porque temos ambientes que já estão a funcionar, qualquer alteração deve criar um impacto que pode ser negativo, né, ou um impacto positivo dentro do ambiente, e ali as coisas acabam por ficar meio encravas. Mas no final das contas, o que é que essas áreas duas? As duas contribuem para o sucesso do negócio. Se elas se unem, se elas estão a trabalhar com a mesma finalidade, então o sucesso do negócio é o foco dessas duas áreas. E com isso vai surgir aquela palavra, né, ou aquele termo sobre o DevOps. Onde é que nós vamos encaixar o DevOps? O que é o DevOps? É um pouco cauteloso falar sobre DevOps, porque muitas das vezes esse termo cria confusão no seu entendimento, principalmente porque é um termo que surgiu dentro de uma comunidade de desenvolvedores e operadores, né, ou pessoas da área de operações, simplesmente que é para poder facilitar as suas atividades, cortar barreira e simplesmente todos estarem sobre uma ponte de ligação. E aí depois surgem as empresas, né? As empresas, quando um termo, uma metodologia acaba por ganhar, tem muito ênfase no mercado de IT, e as empresas começam a adotar esse termo com um outro fim, criam o termo como se fosse DevOps, fosse um produto, mas no final das contas, DevOps não é um produto. E as empresas, às vezes, tentam passar lá por fora pelos seus clientes que DevOps é um produto, mas acabamos por dizer que DevOps não é um produto. E ainda surge uma outra situação, que é criada também dentro das empresas. As empresas tentam criar o termo DevOps, associar a pessoa, né? É que DevOps também não é uma pessoa, nem aquele técnico sênior que chega e resolve o problema da empresa com maior eficiência, mas esta pessoa não é DevOps. DevOps vai além da pessoa. E tem outra situação que surge também dentro das empresas. As empresas começam a criar cargos sobre esse termo, mas vamos dizer que DevOps também não é um cargo. DevOps não vamos dizer que o engenheiro de DevOps ou o Site Reliability Engineer, que é engenharia de confiabilidade do local. E muitas das vezes as empresas procuram associar o termo a estas personagens ou a estes tipos. E aqui para salientar que esse termo aqui do Site Reliability Engineer teve um teve um impulso forte, né, no surgimento do DevOps, porque na altura, lá no passado, dentro da Google, eles começaram a notar que alguns processos entre a área de operação e a área de desenvolvimento acabava por ser muito burocrático e acabava por ser lento. Então, eles tiveram que adaptar, ser um pouco disruptivo, né, com seus processos internos. Então, com isso, eles pegaram uma pessoa de desenvolvimento que passou a liderar a área de infraestrutura. E ali as coisas começaram a mudar, começaram a ter uma outra dinâmica,
onde a pessoa de desenvolvimento trouxe a dinâmica da área de desenvolvimento para a área de infraestrutura e começaram a surgir processos mais automáticos dentro da empresa. E com isso a Google compilou todo esse processo e publicou para a comunidade, e aí a comunidade começou a adaptar-se, a acompanhar o processo da Google, e, com fim, numa bela reunião surgiu esse termo de DevOps. E tem outra situação que vou mencionar também, que as empresas às vezes tentam associar DevOps à ferramenta. Este também é outra situação meio complicada com o entendimento do termo de DevOps, que as pessoas, empresas olham DevOps, ok, DevOps é termos a ferramenta X, de exemplo, como Jenkins, Ansible, Puppet ou Docker, Kubernetes, que na qual vão ajudar a automatizar e a dinamizar o processo dentro da empresa, mas DevOps ainda transcende estes pontos, né? DevOps vai além de ferramenta. Depois, no final, vamos ver realmente o que é que DevOps pode ser, na verdade. E aí, respondendo sobre DevOps, né? No livro de DevOps, a Software Architect Perspective, tem esta definição que diz: DevOps é um conjunto de práticas destinado a reduzir o tempo entre efetuar uma mudança em um sistema e essa mudança ser colocada em produção. Então, vimos aí sobre produto, vimos sobre a pessoa, vimos sobre cargos e vimos sobre ferramentas na definição do que não é DevOps. E olhamos que DevOps é práticas que reduz o tempo entre efetuar uma mudança e fazer a entrega dessa mudança em produção. E acabamos de ver que isso depois vai pegar todos esses pontos que nós dissemos que não é DevOps, vai estar dentro da cultura DevOps, que é para quê? Para as coisas serem mais abrangentes e andarem da melhor forma. Dizemos que é sobre confiança, é sobre responsabilidade, é sobre colaboração que assenta o termo de DevOps. Ainda podemos encontrar uma segunda definição sobre DevOps, na qual dizemos que DevOps é um conjunto de boas práticas que enfatizam a colaboração e a comunicação. Já vimos que no primeiro ponto, na primeira definição, fala sobre colaboração, ou rapidez na entrega, né? Em ambiente de produção, e agora temos outro tempo que é a comunicação entre as equipas de IT no ciclo de vida de desenvolvimento de um serviço, neste caso. Então, vemos que são mais situações que agregam valor usando a cultura DevOps dentro da empresa. Muitas coisas que lá no passado ficavam travadas, que é para poder acontecer de forma mais eficiente. Então, com DevOps, nós conseguimos ver esse fluxo a flutuar, né? E quase transparente acontecer dentro da empresa. O que é que isso nos leva? Isso vai nos levar à integração contínua. O que é a integração contínua? Falando aqui de forma mais simples, né? Eu falo sobre a transferência de controle do desenvolvimento para operações e suporte. Integração contínua é um estágio que, dentro do processo de desenvolvimento, vai nos garantir que o software que está sendo, ou as novas funcionalidades que foram desenvolvidas, não vai criar anomalias, não vai criar conflito com o sistema que já está em produção. Então, ali vem a integração contínua dentro da cultura DevOps. Temos o processo de implementação contínua, que são deploys contínuos ou tão frequentes quanto possível. Este é um ponto também meio difícil, às vezes, dentro das empresas. Quando se fala de deploy, muitas das vezes técnicos acabam por ver o seu dia já vermelho, né? Ou meio escuro, porque alguma coisa lá no ambiente de produção vai quebrar com deploy, mas isso com DevOps acaba por ser mais dinâmico. Se temos os processos todos bem automatizados, tanto para a parte de infra, para a parte de desenvolvimento, então a implementação contínua acaba por ser um clique, e de um clique do outro lado o cliente tem a funcionalidade nova na qual ele solicitou.
E para que isso aconteça, a implementação contínua, o processo de integração contínua deve ser bem feito. E outro ponto tem o feedback contínuo. Isto é um dos pontos essenciais dentro do DevOps. Criar feedback e juntando o DevOps com a cultura ágil, isso acaba por ser um ferrar dentro da empresa, né? Porque quando nós buscamos feedback, nós sabemos o que está acontecendo em tempo real, vimos um dos problemas lá mais para trás, o que faz as empresas adotarem a DevOps é a falta de monitoramento. Se nós disponibilizamos uma nova funcionalidade, vamos ter feedback na hora, vamos ter retorno, tanto da área de operações como na parte do cliente, no momento em que as coisas estão a acontecer, usando o DevOps, então essa parte do feedback também seja mais dinâmica. E para já, para dar sequência, nós devemos entender alguns conceitos sobre DevOps. O conceito do DevOps, ela centra-se por essa sigla, né, que é Calmes. O Calmes é uma filosofia que foi adotada dentro do DevOps, que é para poder fazer acontecer as suas etapas, que é para as empresas poderem estar dentro da esfera do DevOps. No princípio não existia a letra E dentro dessa sigla, mas com o tempo, com a dinâmica, foi necessário introduzir essa letra E. Depois vamos perceber por que o E apareceu ali. Começando que a sigla C é cultura, e essa cultura tem como foco as pessoas, né? Falamos que DevOps não é a pessoa, mas dentro da cultura do DevOps tem foco a pessoa, porque é a pessoa que faz acontecer as coisas, a pessoa que faz acontecer os processos. E depois temos que abraçar as mudanças e a experimentação. O DevOps nos traz novo mindset, né? Pensar fora da caixa. Então, se nós vamos pensar fora da caixa, nós devemos agarrar isto e não ter medo de avançar com esta mudança. Nós devemos experimentar, podemos criar laboratórios que é para ver se as coisas acontecem e ali depois tomar a decisão final. Temos a cultura livre de culpa. O conflito crônico dentro da empresa muitas das vezes nos faz criar culpa. Ou se as coisas não aconteceram é porque a área da operação não disponibilizou o serviço, os servidores estavam embaixo, não nos foi dada credenciais, por isso é que nós não conseguimos implementar o software. E depois pode ter a culpa não, a área de desenvolvimento é que não avisou, não antecipou com a disponibilização do ambiente, então surge quem é o culpado dentro desse processo de entrega de valor para o cliente. E outro ponto que nos traz essa cultura é, em vez de criar barreiras, né, entre devs e desenvolvimento, ele vai criar uma ponte. Então, a passagem de uma área para outra, não vamos precisar ter que estar a bater nas portas para podermos nos comunicar. Então, temos a ponte aí que facilita com que a comunicação e o feedback aconteça de forma transparente. O segundo ponto é automação. O processo de automação, eu iria dizer que é a fase essencial para que o DevOps dentro da empresa aconteça. Por quê? Porque se nós temos a equipa de desenvolvimento que recebe novas funcionalidades, implementa essas funcionalidades, depois de terminar, tem que passar essas funcionalidades ou o pacote de software para a área das operações pegar este pacote, ir lá no servidor, implementar o pacote no servidor, fazer os testes, tem área de teste, vai fazer o teste se está tudo a funcionar. Então, com a automação, este processo acaba por reduzir a intervenção humana, porque temos uma entrega contínua, que é um deploy contínuo, que esse deploy contínuo acontece dentro da integração contínua, que é a parte que vai ajudar a criar testes automatizados no ato de desenvolvimento do software. Quando o desenvolvedor disponibilizar
esta funcionalidade no repositório de código, ou tem a parte da infra, que tem todo o processo de deployment do sistema bem automatizado, se for para instalar um software, se for para criar uma nova máquina no virtual, no servidor. Então, esse processo passa por uma automação ou por uma sequência de linhas de código que, quando acontece essa disponibilização do código no repositório, então as outras fases vão sequenciando, que é para poder chegarmos até a uma publicação. E com isso temos um pipeline como código, né? Que é desde o processo de desenvolvimento até a etapa de produção ou a etapa de implementação. E outra fase, outra etapa, outro ponto que nós temos na automação é a orquestração. A orquestração é importante porque, se nós olharmos num concerto, né, de violinos, algo parecido, temos sempre lá o mestre de cerimônia, o orquestrador, que vai dirigindo, né, as tonalidades do som, as notas, enfim. Então, a orquestração também dentro do software é nesse sentido. Nós temos acessos constantes ao ambiente, nós temos situações em que o nosso ambiente começa a se tornar mais lento, então nós vamos ter um processo automatizado de forma a orquestrar todos esses processos que estão no servidor, que é para poder, se nós precisarmos de mais máquinas ou mais ambientes para poder termos um balanceamento de carga a nível do servidor, então a nossa ferramenta de orquestração vai nos ajudar a criar réplicas e assim vamos ter um sistema mais eficiente. E depois vem a palavra ou a letra L. A letra L, que é o Lean. O Lean Exception, né? É uma cultura, né? Ou é um processo dentro do desenvolvimento de software que nos ajuda a manter foco. Foco em produzir valor para o cliente final. Realmente, o Lean, ele nos traz um processo de uma facilidade a nível de comunicação e também a prestar atenção naquilo que é essencial para o cliente. Porque muitas das vezes nós temos lá um documento, um blueprint definido com todas as etapas que devem ser desenvolvidas, de A a Z, e acabamos às vezes por priorizar aquilo que o cliente não espera, aquilo que não vai dar valor ao cliente final. Então, o Lean Shepson vai nos ajudar a prestar atenção nesses fatores que agregam algum valor no cliente final. E aí a importância que foi incluída esta letra E nesta sigla. E outro termo que é mensurar, devemos medir. Devemos medir o que está acontecendo com o sistema, criar métricas, né? Monitorar para ter um melhor controlamento, apresentar melhorias sobre o sistema. Então, dentro do DevOps, isso nós chamamos de telemetria de todo o ambiente, né? O que está acontecendo com o ambiente, nós conseguimos ver e conseguimos antecipar com os problemas. E aí o feedback acaba por ser muito mais rápido. E por último, que é o compartilhamento, né? Se nós conseguimos ter esta medida do sistema, nós vamos conseguir compartilhar as informações, vai ter uma melhor colaboração entre as áreas, um bom feedback e boa comunicação. Okay. Dando sequência, né, aqui nos vem esta figura, né, que nos pode entender qual é o processo dentro de uma empresa para alcançar um produto ou uma nova funcionalidade. Muitas das vezes nós começamos, ou todo o processo, né, do desenvolvimento começa aqui pela análise, né, ter uma visão do produto, o que é o produto, o que ele faz, o que o produto não faz, o que é uma nova funcionalidade. Então, existe também uma pessoa responsável para isso, que normalmente é o PO, em metodologias ágeis ou culturas ágeis. O PO é o responsável por esta visão do produto, né, no ambiente de desenvolvimento ágil.
Só que ali, para esse processo passar para outra área, surge a primeira barreira. O desenvolvedor, para poder atender às necessidades que venha do cliente pela área de processos ou análise de requisitos, já existe uma barreira. O processo acaba por ficar um pouco burocrático, porque não, vamos ter que analisar o documento, o que é que se passa, e depois vamos dar um feedback se realmente nós vamos poder responder com o desenvolvimento no período que foi definido no negócio feito com o cliente, né? E ali está o desenvolvedor do outro lado, pegou o documento, percebeu o que é que se passa e começa a codificar. Ele faz todo o processo de codificação, desenvolve, né, as novas funcionalidades para o produto, lembrando que na metodologia JAS ele ocorre de forma gradativa, incremental, quer dizer, é definido por sprint, ok, na primeira sprint ou na primeira etapa nós vamos desenvolver a parte de login, quando o login estiver pronto, nós vamos desenvolver a parte de vendas. E, então, a cada sprint tem processos ou uma série de funcionalidades que são aceitas para entrar naquela sprint e que para serem atendidas. E dentro das metodologias ágeis, esse processo de sprint pode durar o tempo de 2 ou 4 semanas, que é para poder ser lançada uma nova versão e poder gerar um valor ao cliente final. O desenvolvedor levou 2 a 4 semanas, que é para poder passar esta nova versão para a área de infraestrutura. E aí vem o pessoal de infraestrutura, põe a mão na massa, faz todo o processo, prepara as máquinas que é necessário, constrói todo o ambiente de disponibilização do software e repassa aí para o nosso cliente feliz, né, recebe o software, o cliente começa a usar com todo o gosto e normalmente esse processo, desde o processo do conhecimento do produto até chegar ao cliente é dominado de fluxo de valor, né? O processo desde a origem do que é mais complexo até a geração de valor para o cliente final. Então, está aí o cliente satisfeito, recebeu o seu produto, mas em algum momento, ou lá mais para frente, o cliente pode encontrar alguma anomalia ou alguma insatisfação, porque usando ele vai aprender e vai perceber que as coisas não foram implementadas de acordo com o que ele pediu, ou simplesmente ele percebe que o que pediu não é exatamente aquilo que ele queria. E o maior problema é que a parte ágil dentro da empresa, nesse momento, acaba por centrar-se nessas duas áreas, né? Na área de processos ou de negócios e na área de desenvolvimento. Eles conseguem pegar o feedback do cliente, trabalhar sobre os novos requisitos, o desenvolvedor implementa as novas funcionalidades e repassa para a última milha. Esta última milha que é a parte entre a infra, né, ou a área de operações e o cliente. E que depois o processo, ok, o sistema já está implementado, agora passou para nós, para a última milha. O que envolve essa última milha. Essa última milha tem uma série de operações que envolvem também dentro dessa última milha, que depois acaba por criar um processo meio lento, né, na entrega de valor para o cliente final. O que é que temos dentro dessa última milha? Nós vamos encontrar alguns pontos essenciais, como é que é a compilação de código, testes automatizados, empacotamento, criação de ambiente para teste, criação de ambiente para produção, configuração da infra, migração dos dados, monitoramento, auditoria, segurança, deploy, etc. Então, tem uma série de etapas que esta última milha vai ter que implementar e analisar, que é para poder fazer a implementação da nova versão. Então, é bastante atividade feita desta última milha e os métodos ágeis cobrem isso, ajudam a cobrir isto. No final das contas, o que é que nós podemos chegar que é para poder ultrapassar esta parte da área mais ágil e a área que consideramos como última milha? É ter um pipeline de implementação, que é o pipeline de implementação é necessário dentro da empresa,
visto que ele vai desde o início em que é definido todo o processo de negócio, documentação, requisitos, ou que é para poder fazer o desenvolvimento de um determinado produto ou um determinado software, até a parte do cliente. Aí já nós começamos a pensar em automação, começamos a adotar mais a cultura ágil, né? Nós começamos a ver a necessidade para a entrega do cliente. Realmente, se nós temos um processo mais automatizado, então as coisas vão acontecer mais rápida, vamos ser mais ágil e vamos fazer entregas mais rápidas. Então, é interessante o pipeline de implementação, onde tem a parte da infra, que vai poder, ou a parte de operações, que vai poder automatizar todo o processo necessário que é para poder disponibilizar ou fazer a implementação do software. E a parte do software vai garantir, ou de desenvolvimento, vai garantir que o processo de integração contínua para o ambiente que já está em produção, homologação, não vai ser quebrada com as novas funcionalidades. Então, é algo muito importante pensarmos, né, nesta esfera ou nesta linhagem de um pipeline de implementação. E com isso, o que é que nós vamos ganhar? Vamos ganhar feedback. Por quê? Porque entre as áreas, dentro desse pipeline de implementação, nós já temos monitoramento, nós temos testes automatizados, temos integrações contínuas, então vamos ter um feedback mais rápido. O que acontece numa das etapas vai ser reportada com mais frequência. Então, inclusive o negócio vence o mercado. Por quê? Porque se nós, na etapa de deployment, conseguimos detectar que alguma das funcionalidades implementada quebrou com o processo atual, a correção é imediata e a implementação também acaba por ser imediata, porque está tudo automatizado. Daí esse processo contínuo e automático, nós conseguimos eliminar barreira entre os departamentos e entregar a nossa empresa, né, e a empresa criar e romper as barreiras entre a empresa e o cliente final. Então, é essencial este processo todo. E aí está, nós quebramos barreira, já não vai existir as paredes entre as distintas áreas, os distintos departamentos, já não vai existir parede entre a empresa e o cliente final. O que é que nós vamos ganhar? Qual é a maturidade que nós chegamos? Nós chegamos a DevOps. A empresa considera-se que atende os princípios de DevOps. Por quê? Porque tem todo esse processo de cultura ágil dentro da empresa e tem todo esse processo de cultura DevOps acontecer dentro da empresa. Aí conseguimos ter DevOps dentro da empresa, conseguimos ter agilidade entre entregas novas funcionalidades, né, rápida, ter feedback, permitir que todos os colaboradores da empresa acabam por ter uma visão única, né, naquilo que é entrega de valor para o nosso cliente. E aqui vou mostrar um pouco um gráfico no que traduz o DevOps em termos de ferramental e em termos de pessoas, né? Normalmente este é o gráfico cíclico das fases que acontecem dentro do DevOps. Temos a parte Dev e temos a parte Ops, né? Devs é o pessoal que põe a mão na massa nas linhas de código e Ops é o pessoal que põe a mão na massa, que é para que o que foi desenvolvido acaba por ser visível e ter algum impacto no mercado. E para isso nós temos planos, né? Temos alguns planificação e temos algumas ferramentas como Office, Project, temos o MATLAB, temos o IBM Rotacional. Então são ferramentas que ajudam no processo do DevOps, que é para o processo ser mais ágil e mais rápido, porque estamos a usar uma ferramenta de colaboração onde todo mundo tem acesso, todo mundo vê o que está acontecendo. Temos a parte de builds, né, que é a parte de construção do código, onde podemos usar ferramentas como o Git. O Git é um gestor de controle de versão de código, que ajuda a ter esse maior controle em que o que é novo, o que foi retirado,
dentro do código. Temos o GitHub, que é um repositório online, também o GitLab, que é um repositório online, tem uma interface gráfica, um site, para ser um pouco mais específico, e que é das ferramentas que nós usamos dentro da TIS, que é para poder ter o desenvolvimento colaborativo. Temos ferramentas como o Docker, que ajudam no processo de ambientes. Muitas das vezes acontece um problema entre o desenvolvedor e o ambiente de produção em si. O desenvolvedor diz, na minha máquina funciona, mas no ambiente de produção as coisas não funcionam. E aí surgiu esta ferramenta Docker que ajuda a eliminar esse processo de na minha máquina funciona, que acaba por ser uma conversa que até já nem o cliente engole isso, porque realmente a dinâmica que existe hoje no mercado de IT e a maturidade que as empresas têm, esses problemas já não devem acontecer. Então, tem uma série de ferramentas de build, temos ferramentas de integração, como o Jenkins, que também é uma ferramenta que nós usamos dentro da TIS, que ajuda no processo de deploy automático e também no processo de testes automatizados. Então, para a área de operações, nós temos ferramentas como o Docker, vê que o Docker está na parte do desenvolvedor e também ao mesmo tempo na parte de operações, porque o mesmo ambiente que é usado na máquina de desenvolvimento ou no PC do desenvolvedor vai ser o mesmo ambiente que vai ser disponibilizado no ambiente de produção. Então, nós não vamos ter situações em que alguma dependência que era necessário no ambiente de produção não vai acompanhar com o pacote final do software. Temos algumas ferramentas de operação também, que é o Gira, que nós usamos dentro da TIS, para a parte de disponibilização da descrição das issues ou funcionalidades que o sistema tem, onde todo mundo consegue acompanhar através de quadros Kanban, que também é uma metodologia ágil, o que está a passar, em que etapa cada atividade se encontra, e assim conseguirmos ter uma visão mais macro do que está a acontecer dentro do processo todo de desenvolvimento. Temos outras ferramentas de comunicação, que é o Slack, que nós também usamos na fábrica, né, que é para a comunicação interna dos projetos. E temos o Mattermost, que também é uma ferramenta parecida ao Slack, que até onde eu saiba, o Slack não tem não é possível instalar o Slack num servidor interno, e o Mattermost ele nos possibilita, nós temos uma instância a rodar dentro do nosso servidor. Então, temos maior controle sobre a ferramenta, acaba por ser mais customizável nas funcionalidades que vai ser usada, e temos também uma vantagem que a ferramenta se encontra na empresa e se alguma coisa acontecer, nós ainda temos as informações guardadas nos nossos bancos de dados. Então, é mais ou menos esse o panorama, juntando aqueles conceitos que no princípio falamos, aqueles pontos que falamos que não é DevOps, produto, pessoa, ferramenta e cargos, que nós falamos não é DevOps. E quando juntamos tudo isso, ali as empresas começam a criar essas separações, ok? Então, se o produto está todo automatizado, então é DevOps. Se tem alguém que faz esse processo de automação, sabe dominar as ferramentas, então é DevOps. Se nós temos todas essas ferramentas que nos ajudam a ter um processo mais automatizado, um foco na entrega do cliente rápido, então é DevOps. É por essas situações que surgem essas separações, mas no final das contas, DevOps é uma capa que está por cima, que torna um hábito dentro da empresa fazer as coisas da melhor forma, fazer as coisas bem, ter paredes rompidas entre as áreas, criar ponte que é para a comunicação flutuar dentro das empresas, e simplesmente temos um feedback mais rápido e estamos mais próximos do nosso cliente. Então, é cultura, é hábito,
é forma de trabalhar, isso tudo é DevOps. E para isso acontecer, tem ferramentas, tem pessoas que auxiliam com que o DevOps aconteça dentro da empresa. E ainda como surge, né, só para finalizar, falando de Ops, começaram a surgir outras tendências, né, na mesclagem dessa palavra, que é o DataOps, que normalmente tem a ver com pessoal que trabalha com ciência de dados ligado com operações, que é um processo bem parecido ao processo do Dev, né? Também tem desenvolvimento, mas tem algumas técnicas que, em particular, o engenheiro de ciência de dados tem conhecimento, né? Diferente de alguém que só trabalha com desenvolvimento tradicional. E depois temos outra terminologia que também que é o FinOps. O FinOps é um termo que foi adotado por causa do surgimento da cloud, na qual as empresas que têm ambientes de cloud, eles conseguem ter um processo de mensurar, de controle e com isso criar um faturamento nas empresas que usam o seu ambiente. Então, é mais uma questão de finanças, entre a área de finanças e a área de operações, onde a área de finanças consegue saber o que está a se passar a nível de operações e a nível de operações consegue saber o que está a se passar a nível de finanças. Então, não existe barreira. Se nós temos operações constantes, então tem custos que devem ser cobrados. Então, se esses custos devem ser cobrados, tem as finanças que tratam disso. Então, se as finanças têm algum custo a cobrar, as finanças devem saber quais são as operações que aconteceram dentro da empresa. E assim foram surgindo mais termos, e talvez vai ser infinito se formos listarmos aqui todos os termos ligados à área de Ops, né? E vemos que operação é um coração dentro das empresas e as outras áreas precisam desse bombeamento da área de operações, que é para que conseguem trabalhar de forma mais eficaz. Obrigado, Ali, pela participação de todo mundo. Eu gostaria de ter fazido perceber este conceito de cultura DevOps, não ter sido muito rápido na explanação, embora que estávamos aqui com o tempo, né? Mas obrigado aí a todos e está aberto a questões, né? Muito obrigada, Walter, por ter estado connosco a falar um pouco sobre DevOps. Eu devo confessar que é um assunto novo para mim e de facto foi muito claro tudo o que explicou e aprendi bastante, por isso quero agradecer. Já temos algumas perguntas. Queria voltar a lembrar aos participantes que estamos a chegar agora ao nosso momento de perguntas e respostas, em que, se alguém tiver uma pergunta para o Walter, pode utilizar a janela de Q&A, que está no fundo da vossa janela do Zoom, e eu irei passar a pergunta para o Walter e o Walter vai responder. Então, temos aqui uma pergunta, aliás, uma pergunta não, temos aqui um comentário do Otávio. Otávio dá bom dia a toda a gente e quer parabenizar os conhecimentos acerca do DevOps e ele diz que tinha outra visão e que o Walter acabou por clarificar um pouco mais o DevOps e ele dá os parabéns ao Walter. Depois temos o Michel Santos, que diz que atualmente o AGT Mobile faz uso de algumas práticas de DevOps, como a integração contínua e entrega contínua, utilizando o Azure DevOps e o App Center, que são soluções da Microsoft. Qual é a dificuldade, na sua opinião, de implementar as práticas de DevOps em todos os projetos ativos da TIS hoje? Pergunta difícil. Eu diria que o primeiro ponto é a aceitação. A aceitação parte de onde? Parte da liderança. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos
situações ou processos que já estão definidos de uma forma e que vamos chegar pela aquele primeiro ponto do problema, que é a inovação. Então, se nós vamos inovar, nós estamos numa etapa de aprendizado. E essa etapa de aprendizado, muitas das vezes, não vai responder conforme o esperado, né? Porque nós vamos falhar e vamos aprender com os erros, e com isso a parte essencial da empresa, ok, deve pôr o pé e dizer, tá bom, nós vamos seguir com isto. Temos pessoas que conhecem dentro da empresa, que sabem manejar essas ferramentas, que sabem o que é que deve ser feito, mas ainda assim vai mudar a forma de como é que as coisas aconteciam. E tem outro ponto essencial, que é a parte de automação. Esta parte de automação deve ser uma parte que deve ser feita por alguém que realmente sabe o que é que está a ser feito. E se sabe o que é que está a ser feito, vai fazer da melhor forma. E depois tem essa parte entre as áreas. A área de operação, conforme eu disse, é um coração essencial dentro da empresa, para que tudo aquilo que está a ser feito e desenvolvido possa ser visível lá para fora. Se não tiver área de operação para isso, essas coisas não vão ser visíveis, vai acontecer só dentro da empresa. Então, estas áreas devem estar preparadas também para esta mudança. E se todo mundo chegamos e concluímos, ok, nós queremos assumir esse desafio, então isto vai acontecer. Então, não diria o que é mais difícil para mim, mas diria o que é mais difícil para a empresa, né? A empresa assumir esta mudança e as dificuldades do aprendizado que possam vir a acontecer. Mas lá para frente, depois todo mundo fica satisfeito. Porque tem uma situação que é um pouco, às vezes, desconfortável, né? Quando se fala de deploy, muitas das vezes, há pessoas que já dizem, oh, hoje o meu dia todo vai ser estar de frente ao computador, já não vou poder sentar, principalmente no sábado, já não vai sentar com a família para poder fazer uma refeição, porque vai estar de frente ao computador. E quando nós temos esse processo de DevOps todo bem definido dentro da empresa, nós temos deploys constantes, a todo momento. Fez uma mudança, nova funcionalidade, melhoria do código, num clique as coisas acontecem, o cliente tem o software disponível, então nós não vamos ter queda de ambiente, temos tudo bem pré-definidos, que é para não cair, não temos falhas. Se alguma coisa cair, nós já sabemos que, olha, tem um serviço que caiu, esse serviço precisa ser levantado. Então, é uma série de etapas que acho que é uma decisão maior, que deve assumir a primeira fase, dizer, ok, nós vamos fazer, e depois tem a parte de mão na massa, que diz, ok, nós conseguimos fazer. Mas por ali, não sei se eu consegui responder o Michel, né? Se o Michel quiser mais alguma clarificação, a nossa página das perguntas e respostas continua aberta, e a todos os outros que também queiram colocar perguntas e respostas. De facto, a resposta do Walter foi interessante, porque de facto parece que a melhoria, não é, dos procedimentos e a agilidade na parte dos procedimentos é essencial para, de facto, que os DevOps sejam, a cultura de DevOps seja aplicada às empresas, não é? A melhoria, a facilidade da facilidade da burocracia e tomada de decisões e etc. Temos aqui o João, que pergunta se a mudança de metodologia e mentalidade tem de ser somente a partir da empresa, de Dev Infra Ops, ou o cliente também tem que estar nesse loop? Ok. Eu diria que o cliente é aquela pessoa que diz, eu paguei, então eu espero qualidade no produto que paguei. E ele dificilmente ele vai colaborar com a mudança de mindset da empresa ou do pensamento da empresa, se realmente não está a receber aquilo que ele espera. Porque ele, no final das contas, para ele, sentou, funciona. Não funciona, resolve. Este é o pensamento do cliente. Podemos, nesse caminho, encontrar aquele cliente
que já tem uma maturidade no conhecimento de IT, do dinamismo da tecnologia, enfim, ele ali pode acompanhar esse processo de maturidade da empresa. Mas, no final das contas, acho que a empresa, sim, é o ponto essencial do processo de maturização para a adoção da cultura ágil e culturas DevOps. E simplesmente com isso que é para ele garantir uma satisfação do seu cliente, né? Porque o cliente satisfeito, o cliente volta. Sim. Será que a educação dos clientes no que toca aos processos e no próprio processo de desenvolvimento, será que isso vai criar no cliente uma certa compreensão quando alguma coisa não corre bem, por saber que é uma coisa que está a ser desenvolvida, uma coisa que está num processo, claro, de melhoramento constante? Sim e não. Sim, se o cliente quiser perceber, porque no momento em que nós vamos fazer a negociação com o cliente, nós vamos explicar como é que as coisas acontecem dentro da empresa. E com isso vamos ter que chegar a um acordo com o cliente. E não porque imaginemos que aquele cliente que já esteve conosco nos momentos em que nós não tínhamos esse processo. As coisas aconteciam no tempo em que ele queria. E no momento em que nós mudamos o processo, as coisas não vão acontecer no momento em que ele queria. Por quê? Porque estamos numa fase de mudança, estamos a aprender, temos uma série de barreiras que estão a ser quebradas, uma série de processos que estão a ser automatizados, testados, que é para lá no final as coisas acontecerem da melhor forma. Então, tem também este impasse que o cliente possa achar que não. E aí que vem aquele ponto da concorrência, né? A concorrência já deu um passo em frente, já as coisas já acontecem de forma mais dinâmica e o cliente pode pular por outro lado. Então, acho que devemos ter o cuidado nessa definição ou nessa mudança de processos. Por isso é que tem a parte de experimentação. Podemos começar isso com um cliente que ainda não está dentro, um cliente novo, né? Por exemplo, um cliente novo. Nós temos a vantagem na TIS que a TIS, certas áreas da TIS acabam por ser cliente de umas outras áreas da TIS, principalmente no desenvolvimento de software. Então, podemos ganhar com isso essa fase de experimentação. Ok. Sim, de facto, depende de se o cliente quer fazer parte, não é? Quer ser uma parte integral desse processo ou não. Temos o Adilson, que queria agradecer pela apresentação e saudações também ao Walter. O Michel também diz que quer dar os parabéns ao palestrante e diz que gostou muito da apresentação. Agradecemos a todos os comentários e perguntas. Vamos aguardar mais um bocadinho, quem tiver mais questões. Temos ainda dois minutos ou 3 minutos, né, para responder. Sim. Então, está aberto, né? Mas é que o DevOps é essencial dentro das empresas que querem se manter no mercado, principalmente empresas que adotam ou estão no negócio do processo de desenvolvimento de software. Então, isso é essencial. Domínios de ferramenta é importante, as empresas terem esse domínio de ferramenta. É importante as pessoas acharem que certos processos que no princípio vão olhar como se fosse um problema para avançar com as suas entregas, lá mais para frente vão olhar que foi uma solução para avançar com as entregas. Muitas reclamações que podem surgir dentro do desenvolvimento de software podem ser mitigadas com este processo de automação, de integração contínua, onde o desenvolvedor começa já a si mesmo a testar o que ele fez, se está de acordo com o requisito, e quando ele puder disponibilizar a última fase, não vai ter muitos problemas que é para dizer que as coisas não funcionam. Alguma coisa pode acontecer de errado, mas se nós prevermos esses pontos já logo no princípio do desenvolvimento, então as coisas não acontecem. Vão ser já eliminados logo no princípio. Então, penso que
temos pessoas dentro da empresa que têm domínio de algumas ferramentas que ajudam nisso, têm conhecimento disso, e talvez seria um processo de internamente a empresa começar a criar esse dinamismo de transferência de conhecimento com tais ferramentas, né? com treinamentos internos, indo colaborar entre as áreas, o que é que está a travar uma área, o que é que pode ser feito, o que é que a área X pode ajudar para esta área, que é para dar um avanço, e as coisas vão acontecer dessa forma. Temos duas perguntas do Eurico. A primeira pergunta é, ele pergunta se o Walter acha que uma empresa que não usa esta metodologia tem mais chances de fracassar. Eu diria, atualmente, sim. E o outro ponto, dependendo do mercado em que ele está inserido, né? Porque se nós estamos no mercado de grandes empresas que realmente o impacto do software que está a ser desenvolvido, que é para seu negócio, não consegue responder em altura, ali há fracasso. Mas se responde em altura, não há fracasso. Então, estamos entre uma moeda com duas caras, né? Se a empresa está num negócio mais pequeno, onde não envolve muitos processos, não precisa de automação, então isto não gera nenhum fracasso para a empresa. Mas se ele está no mercado onde encontramos os leões tecnológicos, então isso pode gerar um fracasso para a empresa. Felizmente, nós estamos no mercado angolano que é um pouco virgem para essa situação. À medida que as coisas, e graças à pandemia, hoje nós conseguimos aqui reunir através das câmeras do computador. Então, acho que à medida que esse processo tecnológico vai começar a surgir mais dentro da empresa, então devemos realmente já começar a olhar para essas situações dos processos mais ágeis e autônomos dentro da disponibilização de produtos na empresa. Sim. De facto, o mercado, não é? À medida que o mercado vai se desenvolvendo, as empresas também têm que cada vez mais tentar corresponder às expectativas, e apesar do mercado angolano ser virgem, cada vez mais está a atualizar-se para chegar a esse momento em que a tecnologia de facto tem um papel essencial. Acredito que respondemos às perguntas que temos. Estamos a chegar ao fim do nosso webinar. Queríamos agradecer a todos os participantes que estiveram connosco e que também fizeram as suas questões, deram as suas sugestões, opiniões. Queríamos agradecer também ao Walter por ter estado connosco, a partilhar o seu conhecimento e a responder às perguntas dos participantes. Queríamos, antes de encerrar, lembrar que as nossas redes sociais estão ativas e é através dessas redes que nós partilhamos os nossos eventos e webinars, principalmente este evento das T-Stocks de outubro. A nossa agenda para a próxima semana será lançada amanhã, então todos aqueles que estão interessados em participar nos próximos webinars, tenham atenção às nossas redes. Estamos no LinkedIn, no Facebook e também no Instagram, por isso se procurarem TISTEC Angola, TIS, vão conseguir encontrar. E queria desejar também um bom almoço para aqueles que vão almoçar e um bom final de semana que já estamos a terminar. Obrigada e até para a semana. Obrigado.